Pasme, Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio. Você que nos acompanha na Rádio UFMG, está começando mais um Pasme, Águas do Arrudas. Um programa que a gente criou pedalando e olhando para os rios de Belo Horizonte. Seguindo os caminhos que levam ao Ribeirão, encontramos com um pequeno córrego, mas que apresenta um significado gigantesco para aqueles que vivem com ele, o Córrego do Clemente. No programa de hoje, iremos falar sobre esse curso d'água, localizado na Regional Barreiro e, em especial, sobre o Parque Roberto Burle Marx, conhecido pelo nome de Parque das Águas. Pois bem, é hora de nos apresentarmos. Muito prazer, eu sou o Miguel. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Laura. E nós somos alunos da UFMG. E nesse programa seremos seus guias durante essa visita pelo Parque das Águas. Sem mais enrolação, vamos nessa! O Parque Ecológico Roberto Burle Marx está localizado na Avenida Chimango, número 809, no bairro Flávio Marques Lisboa, da Regional Barreiro, em Belo Horizonte. Na entrada, nos encontramos com Edanise Reis, a gerente do Parque das Águas. Ela é a gerente dos parques de duas regionais de BH, a Oeste e a Barreiro, e atualmente gerencia impressionantes 15 parques. Edanise, eu imagino que deve ser muita coisa, mas o que você tem de interessante para nos dizer sobre o Parque das Águas? O Parque do Barreiro, ele foi a cidade de descanso do prefeito. Inclusive, lá tinha até piscina, e essas piscinas tiveram que ser desativadas. Depois ela virou Cidade do Menor, onde tinha o trabalho social com crianças, né? Para depois virar parque, e realmente foi uma luta da comunidade para que ele virasse parque. Então, assim, tem muita gente envolvida na preservação dele, na construção, tudo isso. Ele tem um público muito grande, é um parque que, assim, no final de semana vai mais de 2.000 pessoas ali. Ali a gente tem a academia da cidade, que tem a quantidade de alunos muito grande. Tem o pessoal do grupo de escoteiros, que funciona lá aos sábados. E tem um grupo que trabalha com costura com material reciclável. Então, elas fazem roupa, de vez em quando elas fazem desfiles lá no parque, elas vendem também, entendeu? São tudo com material reciclado. Tecido reciclado, entendeu? Então, assim, o grupo da terceira idade no parque é bem grande. O Burle Marx já é uma área mais de preservação, né? A gente tem uma área, fauna e flora, mais de preservação. Nessa primeira parada, conhecemos um pouco sobre a história e as atividades do parque. E é muito bom saber que ainda temos espaços de preservação ambiental dentro da cidade. Muito obrigada pela atenção, Edanise. Agora seguiremos em nossa caminhada pelo parque. Já dentro do Parque Roberto Burle Marx, perto das águas do Córrego do Clemente, encontramos com Genésio de Moura, funcionário do parque há 14 anos, que conta pra gente o caminho que o córrego faz desde sua nascente até o Ribeirão Arrudas. Ele nasce na Serra do Rola Moça, viu? E aí ele desce, passa pelo pontilhão da linha e vem até passar pelo Parque das Águas, viu? Segundo o que eu já vi falar, que é uma das nascentes do Arruda, viu? Que ele vai desaguar no córrego que vem lá do Tirol. E aí desce e vai até o Arruda. Falando em termos técnicos, o Córrego do Clemente deságua do Córrego do Barreiro, que se une ao Córrego Jatobá e forma o Ribeirão Arrudas. As águas do Clemente nascem no Parque Estadual da Serra do Rola Moça e seguem o seu trajeto natural pelo Parque das Águas. Seu Genésio, como está a qualidade da água? Até a proximidade mais ou menos do BH, aqui embaixo, está razoável. De lá para baixo aí mistura, né? Aí a água fica muito turva, fica muito suja, entendeu? Aqui dentro do parque, eles vêm fazer análise aí, eu até perguntei ao rapaz, ele falou que ela está dando 90% de pureza dentro do parque, quer dizer, lá dentro da mata ela deve estar quase 100%, entendeu? Porque aqui dentro do parque tem o pessoal, né, que frequenta, que mexe na água, né, cai os cachorrinhos que tomam banho na água, entendeu? Mas dizer se está dando 90%.
mas não sei como está a qualidade agora para fora do parque, não. Sei que até então, lá onde eu pego o BH, elas chegam a água bem limpa, sabe? De lá para baixo, que aí vem a água da Avenida A, né, que é Manuel Salles Barbosa, que é um corguinho do outro lado do bairro. E lá, a água de lá não é muito boa, já é suja. Muito obrigado pelo relato, seu Genésio. Agora continuaremos a nossa visita. Passeando pelo parque, nós cruzamos com o grupo de escoteiros do Parque das Águas, o 98º GEPA, e encontramos com o Ulisses Nonato, um dos diretores da equipe. Queremos entender um pouco mais da relação do escotismo com a preservação ambiental e com as águas do córrego do Clemente. Ulisses, como é a relação dos escoteiros com o meio ambiente e o parque? A relação do escoteiro com o meio ambiente é fundamental, né? Isso é uma meta do movimento escoteiro, cuidar do meio ambiente, fazer trabalhos nisso, conscientizar o jovem com relação ao meio ambiente. Isso é muito legal, principalmente essa relação dos jovens com a preservação. Sobre o córrego do Clemente, que corre no Parque das Águas, vocês fazem alguma atividade nele? Não, a gente faz várias atividades, né? No período de calor principalmente, a gente usa e abusa do córrego, principalmente na parte de cima, onde ele tem uma partezinha que é bem rasa, ele chega aproximadamente na canela dos meninos, então a gente usa, mas sempre com consciência, sempre usando o método escoteiro, né? E também tem as atividades ecológicas, a gente usa o parque como exemplo, né? Quando a gente tem as nossas atividades ecológicas, a gente usa o parque todo e dentro do parque o córrego também, para a preservação do local. O escoteiro ele tem um lema que é sempre deixar o lugar melhor do que você encontrou. Então a gente usa, faz as atividades, mas tomando cuidado para não depredar o local. É muito bom saber que existem muitos jovens empenhados em manter esse ambiente preservado e bem cuidado. Muito obrigada pela conversa de hoje, Ulisses. Mas precisamos ir. Tem ainda mais uma visita que gostaríamos de fazer e o tempo está correndo. Logo ali na frente está a sede da Conarte. A Conarte é uma cooperativa de artesãs que trabalha com reaproveitamento de material têxtil reciclável, aqui mesmo, dentro do parque. Elas recebem retalhos de todo o Brasil e confeccionam roupas, colchas, tapetes, bolsas e muito mais, com cada trabalho mais lindo que o outro. Vamos conversar com a Francisca Paulina, uma das fundadoras da própria Conarte. Olha, como surgiu a Conarte, ela surgiu no ano de 96, por necessidade de sobrevivência das famílias da comunidade. E como ela foi um plano B para uma vida, então ela está continuando até hoje, hoje com mais dificuldade, porque hoje a mão de obra está sumindo do mercado, né, para trabalhar com reaproveitamento, com reforma, de roupa usada, de retalho. Então as pessoas não estão interessando muito porque não sabem o benefício que estão fazendo para si, o meio ambiente e para essa casa comum que é nossa, né? Que a gente tem que cuidar. Então foi nesse objetivo que nasceu a Conarte, para ajudar as famílias, que nessa época era muito necessitado, tinha os filhos de 11 anos, 10 anos, até 15 anos. Estavam nos trânsitos, no sinal, vendendo bala. E como você vê essa relação entre o trabalho que vocês fazem aqui na Conarte e o cuidado do córrego e com a natureza ao redor? Eu vejo que isso aqui é uma pequena escola da comunidade. Uma pequena escola de como se proteger o meio ambiente. Tá? Porque o que eu faço aqui, as pessoas podem levar para outro lugar onde tem córrego, onde tem parque, onde tem meio ambiente. É cuidar do meio ambiente. Então, eu não tinha esse conhecimento. Não tinha. Eu vim pegar esse conhecimento que nós seres humanos, precisa mais do meio ambiente do que o meio ambiente de nós. Eu comecei a aprender por mim mesmo. Porque se nós não cuidar do meio ambiente, nós estamos destruindo a nossa própria geração. Dona Francisca, agradecemos muito pela nossa conversa. Tem alguma coisa a mais que gostaria de passar para o nosso ouvinte? Eu vou deixar uma mensagem muito importante. Não é para os moradores do Barreiro, é para todos os sobreviventes do planeta
principalmente de nosso estado, né? É que se não cuidar do meio ambiente hoje, a casa vai fechar, a porta vai fechar, porque a gente tem que cuidar enquanto é tempo, né? É de arrancar uma ave, plante. É de fechar um córrego, abre outro. Porque senão, a nossa geração, de vocês para frente, é que vão pagar o preço que nós fizemos hoje, né? Porque a conta chega. Talvez quem fez a conta não vai pagar. Finalizando nosso passeio, a Conarte foi nosso último ponto aqui no Parque das Águas. Mas espere aí, não vá embora agora. Para continuar nesse clima, trouxemos uma indicação de leitura e uma música que conversa com tudo o que falamos até então. A dica literária de hoje é o livro Seres Rios, publicado pelo Instituto BDMG Cultural. A obra reúne uma coletânea de diálogos, imagens e artes que fizeram parte do Festival Seres Rios. O livro percorre memórias ligadas aos rios de Minas Gerais, com foco nas bacias do São Francisco, Doce e Jequitinhonha, águas que marcam a cultura, a vida e os territórios do estado. Agora, vamos ouvir um trechinho da obra Seres Rios, um mergulho na escuta das águas e das histórias que elas carregam. O pensador Luiz Antônio Simas diz que o contrário da vida não é a morte, mas o desencantamento. Precisamos, então, nos encantar mais uma vez em defesa da vida. Temos a chance de aprender com o fluxo de encantamento que ribeirinhos, remeiros, indígenas, barranqueiros, ceramistas, agricultores, pescadores, beiradeiros e tantos outros esculpem com os rios, com o barro e com o chão. Seus modos de vida, suas filosofias, suas festas, seus cantos, suas histórias, seus alimentos, seus medos e seus assombros. A sugestão de música hoje é Memória das Águas, cantada por Maria Bethânia. A música nos faz refletir sobre as nossas memórias por meio da metáfora do rio. As águas que percorrem nossas vidas marcam nossa história, assim como as águas do Córrego do Clemente marcam a história da Idanise, do Genésio, do Ulisses e da Francisca. Amores são águas doces, paixões são águas salgadas. Queria que a vida fosse essas águas misturadas. Eu que já fui afluente das águas da fantasia, hoje molho mansamente as margens da poesia. Cachoeira da Vitória, Timbó, das pedras de Seixo, vocês são minha memória, corre em mim desde o começo. Quando o Subaé subia, beijando Sergimirim, um amor de águas limpas nascia dentro de mim. Foi assim pela vida, navegando em tantas águas, que mesmo as minhas feridas viraram ondas ou vagas. Hoje eu lembro dos meus rios, em mim mesma mergulhada. Águas que movem moinhos nunca são águas passadas. Eu sou memória das águas, eu sou memória das águas, eu sou memória das águas, eu sou memória das águas. A paisagem é entendida como o produto da interação das pessoas com o meio. Levando isso em consideração, a paisagem do Parque das Águas é construída pela memória das pessoas que frequentam e preservam o Parque Roberto Burle Marx. Com essa mensagem final, no episódio de hoje, nós conhecemos o Parque Roberto Burle Marx, mais conhecido como Parque das Águas. Obrigada por nos acompanhar no episódio de hoje. Esse programa foi produzido por Beatriz Macari, Laura Costa e Miguel Araújo, para a disciplina transversal Paisagem, Memória e Águas Urbanas, orientada pelos professores Mariana de Oliveira Lacerda e Carlos Henrique Falsi. Por hoje é só. Até o próximo episódio. Pasme, Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio,